O título da nossa história é Casa Mal Assombrada. Essa história passa com um rapaz chamado Carlos, que tem dificuldades e acaba precisando se mudar para outra cidade. Carlos iria se mudar para outra cidade. Para outra cidade. Amor, temos que se mudar dessa cidade. Por quê? Estou desempregado e não temos mais condições de ficar aqui. Então vamos procurar outra casa. Vou cuidar disso agora. Estava à procura de uma casa e depois de algumas visitas encontrou uma que seria ideal para acomodar sua família. Oi. Ele vai morar aí mesmo? Será que ele vai morar aí? Se ele souber da surpresa aqui no quarto, ele estaria comigo. Imagina. Ao sair da casa, os vizinhos o alertaram de que ela era mal assombrada pelo espírito do antigo morador Manuel. Ei, você vai morar nessa casa? Acho que sim. Se eu fosse você, não faria aí. Por quê? Porque morreu um homem chamado Manuel e fica assustando todos os moradores que moram aí nessa casa. Mas eu não acredito nessas coisas. Carlos, que era metido a valentão, ignorou os avisos. Tem a vida, amigo. E a família mudou-se na semana seguinte. Depois de um mês instalados, a mãe e os filhos começaram a ouvir todas as noites, sem falta, às 10 horas, batidas na porta. Estranho, mãe, não tem ninguém. É muito estranho. Quando iam atender, nunca havia ninguém na porta, e o portão sempre ficava trancado com cadeado. Não havia tempo suficiente para alguém bater e pular o muro sem que ninguém percebesse. Carlos, que sempre chegava após as 10 horas, não acreditava em tal história. Amor. Olha, houve algo estranho aqui nessa casa. O que foi? Isso é uma menina. Ouvimos batidas na porta, como já dizia, não tinha mais ninguém. Acho que foi uma ventania ou um cachorro que bateu. Porém, um dia, Carlos chegou mais cedo, em casa. E novamente, às 10 horas, bateram na porta. Carlos correu até a porta. E não vendo ninguém por perto, gritou. Se tiver alguém aí, que apareça. Para espanto de todos, nesta mesma noite, à meia-noite, o neném acordou chorando. E Carlos, ao entrar no quarto, viu um cachorro branco dentro do berço. O que esse cachorro está fazendo aqui? Que cachorro? Ninguém na casa viu tal cachorro, mas Carlos insistia em tentar bater no cachorro. Criança. E acabava por acertar no bebê. Apesar de toda a confusão da noite, Carlos ainda duvidava que havia um fantasma na casa. Acho que isso é sono, eu vou dormir. No fim de semana, na sexta-feira, Carlos voltou a gritar aos 4 cantos da casa, fazendo dessa vez um desafio ao fantasma. Manuel, então você mesmo apareça. Ou jogue as almofadas para o outro quarto. De madrugada, Erro técnico, hein? o filho mais velho da família, que também se chamava Carlos, acordou desesperado gritando que alguém havia tirado almofadas em sua cabeça. Joga almofadas em minha cabeça. Acho que isso é só um sonho. Eu acho que só tá o fantasma. Acho que não, amanhã nós resolvemos isso. Carlos, no dia seguinte, procurou o pastor da cidade para tentar ver o problema da casa. Tudo bom? Tudo bom, senhor? Tudo.
É que lá em casa, minha mulher e meus filhos estão falando que tem uma coisa ruim que está rondando nossa casa e perturbando. Tá bom, vamos lá. Tá bom. E então eles foram à casa onde tinha o tal fantasma. Esta casa aqui, podem começar. O pastor começou a fazer uma oração na casa. E no mesmo momento estava acontecendo a janta entre a família. Carlos convida o pastor para jantar. Sente-se com a gente para jantar. Poucos minutos após iniciar a janta, coisas estranhas novamente começam a acontecer. Carlos acaba ficando possuído pelo fantasma e começa a matar toda a sua família, inclusive o pastor. Carlos vai procurar o bebê para tentar matá-lo. Carlos, não encontrando o bebê, acaba se suicidando. E assim houve um grande massacre dessa casa. 15 anos após o grande massacre na casa, uma nova família teve se instalado na mesma casa onde aconteceu o assassinato. E a filha do casal, o bebê, que no caso era a filha do casal, reaparece para visitar a casa. Tá esperando alguém, amor? Vai atender, por favor. Oi? Posso entrar? Pode. A filha entra e senta-se com a nova família para conversar sobre um assunto até o momento um pouco desconhecido. Melado. Ué, eu posso fazer uma pergunta a vocês? Sim, claro. Faz quanto tempo vocês moram nessa casa? Algumas semanas. Você não viu nada de estranho? Pra falar a verdade, sim. Que coisa? Porta, móveis se mexendo, coisa desse tipo. Vocês acreditam nisso? Não, nós não acreditamos nisso, não. Pois devem acreditar. Por quê? Porque há 15 anos atrás a minha família teve um terrível massacre aqui. Nós não acreditamos nisso, você quer amedrontar a gente. Vai embora. A família que não acreditava em tal história acaba expulsando a garota de casa. Isso. Após a garota sair, como que pelo passe de mágica, a porta tranca. E ouve-se gritos na casa. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou. Anderson vai dar uma palavrinha aqui. Assim, primeiramente, a gente pegou, não foi exatamente essa história, a gente pegou um livro de poesia, que no caso é algo totalmente diferente do que se passou aqui. No caso, poesia, uma coisa do bem, e a gente trouxe uma coisa maligna. Ou seja, a gente inverteu as coisas. Aí a gente criou uma frasezinha para passar aqui, não tem, pode não ter um significado, é só para passar mesmo. É assim a frase. Nunca duvide do mal, pois ele acredita em você. Obrigado.